Ana Carla, Oi, Ana. Tudo bem? Marcos Isaíne, Oi, gente. Oi, Marcos Isaíne. a Márcia, o Américo, a Giovana, Paz, irmãos. A Paz. Tudo bem? Boa Américo, noite. Giovana, Adriana. Marilene. Oi, Marilene. Paz do Senhor. Tudo bem, irmãos? Muito friozinho por aí. E hoje a tarde tá 14 graus. Janelson, Oi, Vilma, Janelson. Paz, Kátia. Saudade, irmãos. Saudade de você. Vilma, Fabiola e Alexandre, Oi. Saudade, gente. Márcia e Oséias, eu já falei, A não? paz. Não sei qual que é. Saudade, Maria irmãos. Augusta, Olá. Tudo bem? tia Patrícia e Oi, todo pai. mundo. Guga. Oi, tio. Irmãos, eu quero ler um versículo com vocês, tá? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. A gente sabe do trabalho do ourives, quando ele senta para purificar o ouro. O sinal que ele sabe que aquele ouro está purificado é quando ele consegue ver o seu reflexo ali na peça. Então que nós possamos ser assim também, a partir das lutas, às vezes as tribulações que o Senhor permite nas nossas vidas, que Ele possa ir nos lapidando, nos purificando, em nome de Jesus, e que nós possamos a cada dia mais nos parecer com Ele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Antônia pediu pra cumprimentar ela. Oi, irmã Antônia, tudo bem? Que saudade, irmã. E a Deus Kailane abençoe. também entrou, tá Oi, lá na casa da Kailane. Tiffany. Oi, Kailane e Tiffany. Lindas. Glória a Deus, irmãos. Estamos aí distantes, mas unidos no mesmo espírito, amém? Estamos juntos, no mesmo espírito, adorando ao nosso Deus. Vamos prestar o nosso culto ao Senhor nesta noite, amém? Nós não estamos lá na igreja, mas nosso coração está ligado pela fé, tá bom? Vem cá, Pedro. Vamos cantar, louvar o nome do nosso Deus. Ah, é? Hoje vou ter bateria. Olha que legal, Tinha gente. esquecido. Vamos tocar, hein? Cadê? Isso. Dá uma incrementada aí, pra ver se dá um up. Up. Dá um up nas lives. Vai lá, hein, Pedro? Deus Supremo soberano em glória, és incomparável em tua formosura.
derramou seu sangue para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, participar da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, merecida vida que de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado,
Nós louvamos ao Senhor pela justiça que foi feita na cruz. Oh, glória a Deus, irmãos. Vamos à palavra, amém? Até mais tarde. Até daqui a Deus pouco. abençoe. A Mary falou que o louvor estava muito bom. Obrigado, gente. Oh, A amém. bateria estava ótimo. Ai, que gostoso. Dá um Isso, up amém. nisso. Amém. Obrigado, gente. Hã? Desligou? É, Liga de novo. Beleza, irmãos? Graça e paz, tudo bem? Pedro vai ligar novamente aqui o notebook. Tá ligando. Como ele é um Lentium, então os irmãos têm que ter. Os irmãos são do tempo do Pentium? Eles nem sabem o que é Pentium, né? É, Sabe? sei, esse computador. O nosso aqui é o Lentium. Então, tem que. Querem passar pra cá? Pode passar. A gente vai, já já a gente passa. Tá, então tá bom. Então eu quero agradecer muito a presença de todos os irmãos animados, motivados, e alguns com saudade. É lógico que nós temos saudade demais de estar na igreja. Nós estamos nos organizando, irmão, e já tentando dar os primeiros passos para podermos retornar da igreja. Aos que puderem, os que acharem viável. Vamos respeitar a opinião de cada um tem a sua maneira de pensar e de ver essa questão toda. Nós temos algumas flexibilizações agora por conta do isolamento, então nós vamos ver como vamos proceder. É lógico, a ideia será voltar com muita cautela, aqueles que podem, aqueles que acham que estão aptos para poderem voltar. Ninguém, né, tem uma fé maior ou menor do que a outra, apenas as pessoas, elas veem as coisas de maneira diferente, sentem de maneira diferente e vivem, né, de maneira diferente. Então, fiquem tranquilos, os que acharem que não é momento de voltar, respeitaremos aqueles que querem voltar, mas o fato é que nós temos saudades, né? Os irmãos sentem saudade, temos saudade de vontade de estarmos juntos, de adorarmos juntos, de estarmos em comunhão ali, porque é um momento muito difícil. Também não é fácil, viu, irmãos? Se a gente ficar aqui nas lives é muito desgastante, porque a gente sente esse desejo de estar junto. Mas Deus vai nos conduzindo, vai nos direcionando, e nós vamos, em nome de Jesus, procurar fazer o que é certo. Amém? Estou tentando abrir aqui ainda, né? Eu quero agradecer aos irmãos que estão contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas, fazendo as suas contribuições conforme aquilo que Deus colocou nos seus corações e conforme também as possibilidades de cada um. Deus tem suprido as nossas necessidades, tem nos abençoado, temos conseguido honrar com os nossos compromissos e temos conseguido até fazer algumas coisas porque você tem sido alegre na sua contribuição, você tem sido generoso, você tem sido bondoso, né? E você tem amado a Deus com aquilo que o Senhor permite a você. Aqueles que não podem, que Deus conforte, que Deus ajude, abençoe e abra as portas para que você possa, no momento propício, poder contribuir também. Entendendo que o nosso objetivo é que você contribua com alegria. E se caso você precise de alguma coisa, nós como igreja pudermos ajudar, estamos aqui. Amém? Eu quero nesse momento também estar orando, vamos orar. Dona Angélica continua ainda internada. Burro e Patrícia estão se recuperando. Agora o sogro, o senhor Sebastião, também foi detectado com... me ajuda aqui, meninos. Com Covid, está em... Acho que eu não precisa... É só aumentar para a minha tela, tá, Pedro? Dá para não desligar de novo aí. Até ele ligar depois. Mas vamos estar orando pela vida dele. Não sei se tem mais algum pedido de oração. Orar pelos enfermos, orar pelas famílias, né? Para que Deus continue guardando, abençoando e nos protegendo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir como igreja, como corpo, como família, para prestarmos culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor receba, Deus querido, este culto,
que é consagrado ao Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas. E, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, agradecemos porque o Senhor está nos ouvindo agora como igreja. E nós, como igreja, reunidos em cantos diferentes, estamos erguendo as nossas vozes, intercedendo pela vida da Dona Angélica, pela vida do seu Sebastião, pela vida, ó Deus querido, da Patrícia e do Buga e de demais irmãos que porventura estão doentes, outros irmãos que nós nem conhecemos que estão, ó Deus, passando por problemas de saúde, sejam Covid, ou sejam quais forem, que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, com as suas mãos santas, com as suas mãos curadoras, estendendo as mãos, abençoando a vida de cada um, livrando, ó Deus querido, cada um da morte, Pai, e restaurando a sua saúde. Muito obrigado, ó Deus, pela igreja, muito obrigado pela vida dos irmãos, pelos irmãos que conseguem contribuir, aqueles que não conseguem contribuir, que o Senhor abra as portas de trabalho para eles, aqueles que não sentiram ainda, Deus, e não contribuem, que o Senhor toque no coração deles para que eles façam isso com um coração alegre, assim como muitos irmãos têm feito, e possam participar dessa obra maravilhosa, Senhor. Supre as necessidades de cada um de nós, supre as necessidades da tua igreja, não somente do Colorado, mas de toda a igreja espalhada, ó Deus querido, aí por esse mundo que pertence ao Senhor, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Continua abençoando a vida do Benício, supre as necessidades dele, que tem passado por problemas de saúde. Nós, como igreja, também oramos pela vida dele, intercedemos pela vida dele, pela vida dos seus filhos, pela vida da Guida, por aquela nação, por aquele povo que está reunido ali em Moçambique, especial, que está sob o cuidado do teu servo ali, Senhor. Dê graça, sabedoria, discernimento e continua conduzindo a vida deles. E nos abençoe aqui em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem. O Pedro, deixa eu fechar aqui o negócio. Irmãos, amanhã nós não teremos a nossa... Amanhã não, mas Amanhã não. Quarta-feira. Não teremos. Quarta-feira nós teremos o culto. Olha como nós estamos tudo meio paratinados aqui. Quarta-feira nós teremos o culto. Continuamos ali às quartas, às 8 horas da noite. Eu penso que tem sido bênção na vida dos irmãos. Na quinta-feira não teremos minha história, nossa história, porque o Janel está repaginando, né? No sábado agora nós teríamos a EBD, mas o Sérgio ficou sem energia elétrica e vai ficar para sábado agora o início da nova EBD. EBD não, EBS agora, né? E também agradecer aos irmãos que contribuíram com as cestas básicas que foram distribuídas novamente para a glória do Senhor nesse mês ali no Colorado. Que Deus continue nos abençoando e nos usando como igreja. Amém, irmãos? Então, queridos, hoje eu quero falar a respeito de como vivermos uma espiritualidade prazerosa, uma espiritualidade com alegria, uma espiritualidade com satisfação. Hoje em dia, somos uma sociedade mais espiritual do que em qualquer outra época da história. Isso é fato. Estatísticas baseadas em pesquisas recentes sugerem que hoje há mais pessoas que afirmam que creem em Deus, que creem no céu, do que em qualquer outro período da história. Isso é fato. Nós podemos ver tantas formas de religião aparecendo, tanta espiritualidade, né, aparecendo, meios de você chegar ao sagrado, chegar ao divino. Ou seja, há uma busca pelo sagrado, porque o ser humano, ele entendeu em sua maior parte, em sua maioria, que existe um ser superior, que existe um Criador, que existe uma vida além desta vida, porque somente esta vida não faria sentido. Ainda mais agora, depois nessa pandemia, mais e mais reflexões surgem e mais a busca pelo sagrado ela vai crescendo. Isso é bom, porque as pessoas vão buscando, vão querendo saber de Deus, e Deus vai se revelando às pessoas, vai usando as nossas vidas, vai usando a vida da igreja do Colorado, vai usando a sua vida, para que pessoas possam saber quem é esse Deus santo, esse Deus poderoso, esse Deus que habitou no meio de nós, que morreu e ressuscitou, e que hoje intercede por nós, e que nos dá uma oportunidade de viver essa comunhão com Ele. No entanto, pouquíssimas ou poucas pessoas encontram a satisfação para suas necessidades espirituais. Por quê? Porque aplicam as suas vidas a uma espiritualidade alheia do intelecto, alheia da razão.
ou aplicam a sua espiritualidade a um emocionalismo somente estereótipo, a um sensacionalismo e até uma super espiritualidade. Vivem uma espiritualidade sem convicção, sem base, sem valores, ou somente no emocionalismo. E aí muitas dessas pessoas, quando caminham por essa espiritualidade, por esse caminho dessa espiritualidade, se decepcionam e isso não as realiza. Ou então as tornam somente religiosas, sem conteúdo. E por incrível que pareça, isso acontece muito, né? Ou acontece principalmente no meio cristão. Cristãos vivem uma espiritualidade sem prazer, muitas vezes, sem convicção, sem conteúdo, porque muitos vivem uma espiritualidade inconstante, uma espiritualidade imatura, uma espiritualidade sem firmeza. Isso não é somente de hoje, isso já de muito tempo. O apóstolo Paulo, ao escrever ali aos Romanos, capítulo 10, versículo 2, ele diz assim que porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo, Paulo se referindo aos judeus da sua época. Eles têm zelo por Deus, porém sem conhecimento, sem esclarecimento. Viviam uma espiritualidade que não satisfaz, que não dá prazer, que não dá convicções, que não faz as pessoas enfrentarem a luta do dia a dia, que faz as pessoas viverem alienada. Os judeus é muito prova disso. A sua espiritualidade é uma espiritualidade egoísta, egocêntrica, era uma espiritualidade individualista, né, preconceituosa, e não atingiam aquilo que o Senhor esperava deles. Stott, no seu livro Crer Também é Pensar, se os irmãos quiserem ler, é um livro bem fininho, bem bacana de ler. Ele diz assim, John Stott: muitos têm zelo sem conhecimento, entusiasmo sem esclarecimento. São inteligentes, porém falta-lhes orientação. Há quem acredite que é possível ter crescimento espiritual sem o engajamento da mente, sem a razão, e isso é impossível, não há como. Nós fomos chamados para viver uma fé, queridos, inteligível, uma fé racional. Temos emoções, temos momentos espirituais. Essa semana vivemos algumas experiências, né, místicas do ponto de vista bíblico, né? E isso é importante, isso edifica a nossa fé, mas o que sustenta é vivermos uma religiosidade inteligente, inteligível, consciente, madura. E o apóstolo Pedro diz isso, né? Que nós temos que saber verdadeiramente defender, ter argumentos, consciência, convicção da fé que nós vivenciamos. O apóstolo Pedro fala isso colaborando com Paulo e concordando até com Stott em 1 Pedro 3,15. Porque nós somos criados, queridos, como seres humanos por Deus, para podermos refletir, para podermos pensar, para podermos racionalizar. Quando o povo de Deus estava perdido nos seus delitos e pecados, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus chama o povo para ter uma conversa racional. Vamos racionalizar, vamos pensar, vamos ter uma conversa inteligente, para que vocês possam entender o que é que está acontecendo. Eu quero que vocês vivam a sua espiritualidade, a sua vida com inteligência, para que vocês possam ter prazer, ter alegria, ter convicção, para que vocês possam se superar nos momentos de dificuldades com a ajuda de Deus, na condução do Espírito Santo e sustentado pela palavra de Deus. Por isso temos a obrigação de exercer a nossa fé, queridos, de forma inteligente, de forma racional, de forma equilibrada e vivenciarmos uma espiritualidade genuína, que agrada a Deus, mas que também dá prazer para nós. Uma espiritualidade que muda a história das nossas vidas, uma espiritualidade que abençoa aqueles que estão ao nosso derredor. Uma vida cristã agradável e abençoadora, ela é resultado de uma fé genuína, somada a uma mente renovada, a uma mente transformada. E isto gera uma espiritualidade saudável, equilibrada e prazerosa. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Daqui enfim, pastor.
Ah, louco, hein? Em Filipenses capítulo 3, há um ditado, né? Que é bem antigo. Acho que foi Juliano, né, na época do Império Romano. Ele diz o seguinte: mens sana in corpore sano. Uma mente sã e um corpo são. Então podemos dizer que para vivermos uma espiritualidade sadia, nós devemos ter uma mente sadia. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. 3 atitudes necessárias para mantermos uma mente sadia e desfrutar de uma espiritualidade prazerosa. Vamos ao texto? Filipenses capítulo 3, do versículo 12. Acharam? Acharam aí? Sim! Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 19. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Obrigado, Deus, por tua palavra e fala aos nossos corações. Ajuda-nos a entendê-la para a glória do teu nome. Muito bem, então a gente entendeu nessa fala toda que a fé cristã, que uma fé sadia, ela é não somente de emoção, mas ela é de convicções, ela é de razão, ela é vivenciada com inteligência. Nós somos chamados para viver uma fé espiritual, uma fé mística, uma fé onde nós temos as nossas experiências espirituais, temos a conversão, temos a regeneração, temos outras experiências que são de cunho espiritual, mas também devemos agir com a razão, com entendimento e com consciência, sabendo quem somos e o porquê Deus nos chamou. E os desafios que nós temos que viver e atravessar diante dessa nova vida. Porque, na verdade, nós somos chamados para essa nova vida. E agora devemos vivê-la com consciência para que essa nova vida, para que essa nossa espiritualidade, para que essa nossa caminhada com Deus, para que o ser crente, para que o ser cristão seja algo prazeroso, seja algo que nos traga felicidade, alegria e satisfação, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades. E aí o apóstolo Paulo, nesse texto maravilhoso que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 3, estamos trabalhando tanto Filipenses, que é um texto tão rico, ele nos mostra aqui 3 atitudes necessárias para mantermos a mente sadia e desfrutarmos de uma espiritualidade prazerosa, entendendo, irmãos, que nós somos a soma do que nós pensamos durante esses anos das nossas vidas. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós pensamos, nós nos tornamos hoje. Então, nessa nova caminhada que nós temos com Cristo agora, temos que agir de forma racional, inteligente e consciente, para que Deus continue sendo glorificado. Amém? Então, a primeira atitude das 3 está lá no versículo 12, que diz assim: não que eu já tenha recebido ou que tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele tinha muita consciência do chamado e da vocação dele, do porquê que ele tinha sido chamado. O apóstolo Paulo, ele entendia muito bem que ele não havia sido chamado somente para ir para o céu, somente para fazer parte de uma nova religião, mas ele havia sido chamado para se tornar uma nova pessoa. Ele havia sido chamado para pensar diferente. Ele havia sido chamado para viver de maneira diferente. Porque a proposta de Cristo, quando nos chama, não é somente para irmos para o céu, mas é de nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. De termos uma mente renovada, de termos um coração renovado, de termos atitudes renovadas, de termos procedimentos diferentes, de termos comportamentos diferentes. O Evangelho é a oportunidade que nós temos de ser uma pessoa diferente, de ser melhor, de ser gente na perspectiva divina. E o apóstolo Paulo, ele entendia que ainda ele não havia alcançado aquilo para o qual Cristo chamou, de ser uma pessoa madura na fé, de ser uma pessoa diferenciada, de ser uma pessoa onde o reino de Deus estivesse em primeiro lugar. Mas ele dizia o seguinte: eu continuo firme até que os propósitos de Cristo se cumpram na minha vida. Não somente a volta dele, mas que eu possa, enquanto ele não volta, me tornar uma pessoa diferente para a glória dele. E ele nos dá aqui essa primeira dica. Mantenha-se firme, tenha uma atitude de ter uma decisão firme de permanecer em obediência a Cristo. Que nós possamos condicionar e treinar a nossa mente para que possamos absorver isso, entender o que é a salvação e que nós possamos estar firmes, com a mente condicionada para que a vontade de Cristo se cumpra nas nossas vidas. Quando a nossa mente entender verdadeiramente, quando o nosso coração, quando o nosso eu entender que nós fomos chamados para sermos pessoas diferentes, para refletirmos a glória de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, as palavras de Cristo, quando eu entender que eu devo tratar o meu irmão, o meu próximo, como Cristo me trataria, e eu entender que eu devo viver dessa maneira, eu vou estar deixando bem claro para a minha mente, para o meu coração: você agora não é a mesma pessoa, e você vai buscar viver dessa maneira. Como que nós vamos aprender isso? Nas experiências do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, nas lutas do dia a dia, nas novidades do dia a dia, nos desafios do dia a dia. Quando eu tiver a minha firme convicção de que eu devo permanecer até que a vontade de Cristo se cumpra na minha vida, até que eu me torne verdadeiramente aquilo que Cristo tem para mim, eu vou então começar a desfrutar uma espiritualidade inteligente. Eu vou começar a caminhar por uma estrada onde eu vou ter prazer nas lutas, nas dificuldades e nos problemas, sabendo que eu estou firmado em Cristo Jesus e que Ele está mudando a história da minha vida, Ele está mudando o meu coração, Ele está mudando a minha mente. Eu entendo que fé cristã e cristianismo é muito mais do que uma proposta de ir para o céu, mas é uma proposta de se tornar gente a partir da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, tenha no seu coração essa decisão firme de permanecer em obediência a Cristo, aos princípios e aos valores de Cristo, até que a vontade dele, que o querer dele se cumpra na sua vida. Muitas coisas não se cumprirão nessa vida, mas muitas coisas elas irão se realizar nessa vida. E é para isso que Cristo nos deixou aqui, para que a vontade dele fosse realizada nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo tinha plena consciência disso. O Evangelho tornou o apóstolo Paulo gente de verdade, ser humano de verdade, onde ele pôde pedir perdão, onde ele pôde se arrepender, onde ele pôde estender a mão às pessoas, onde ele pôde mais dar do que receber, onde ele pôde tratar pessoas de maneira diferente. E a vida do apóstolo Paulo foi esse processo de viver e de aprender. E ele disse: eu ainda não obtive a perfeição, mas eu prossigo. Eu prossigo para conquistar aquilo também para o qual fui conquistado por Cristo. Eu fui conquistado por Cristo
para entrar no reino de Deus. Eu fui conquistado por Cristo para sair debaixo da ira de Deus, para poder ter o céu como morada eterna. Mas eu também fui conquistado por Cristo para me tornar uma pessoa diferente, melhor, onde o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo refletisse a partir da minha vida. Tanto eu, como você, como o apóstolo Paulo, como todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, fomos chamados para sermos gente na perspectiva divina. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, a segunda dica está lá do versículo 13 ao 16. Tudo bem, agora eu sei o porquê e eu vou permanecer. Eu sei o porquê. Eu vou esperar em Cristo até que tudo realmente se mude. Eu vou trabalhar para isso. Eu vou pensar nisso, viver isso. E aí no versículo 13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que o apóstolo Paulo quer que a gente entenda? Que nós tenhamos que ter foco nisso. Foco nessa nova oportunidade que Deus nos deu. Nós tenhamos alvos e metas ao qual nós devemos atingir. Então, eu não sou cristão somente para fazer parte de uma igreja. Eu não sou cristão somente por ficar esperando que Jesus volte e me leve para o céu. Eu não sou cristão somente para participar de um ministério ou cantar. Eu sou cristão para me tornar uma pessoa diferente e para que a partir do meu modo de viver eu agrade a Deus e eu impacte a vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo fala: mantenha o foco no que você se tornou em Cristo Jesus. E o que é que você se tornou em Cristo Jesus? Uma nova pessoa, irmãos. As coisas velhas já se passaram. E o apóstolo Paulo: eu deixei isso para trás. E aí quando a gente pensa nisso, nas coisas que o apóstolo Paulo deixou para trás, a gente pensa na sua condição financeira, a gente pensa em todo o conhecimento que ele adquiriu no farisaísmo, junto ali com Gamaliel, a gente pensa nas conquistas que ele teve, tudo isso ele deixou para trás. Mas também o apóstolo Paulo deixou para trás uma vida de dor e de sofrimento e de acusação. Ele não ele não parava por conta das lutas que ele enfrentava. Vocês imaginem o quanto o apóstolo Paulo sofreu depois da sua conversão, os flashes que vinham na mente dele, das pessoas que morreram por conta da sua mão, do sofrimento que ele causou, de quantos lares ele destruiu, de tudo que ele vivenciou, tantas dores, tantos sofrimentos, tantas angústias que o apóstolo Paulo passou. E depois da sua conversão ele foi traído, depois da sua conversão ele foi perseguido, depois da sua conversão ele foi humilhado, depois da sua conversão ele foi rejeitado, depois da sua conversão ele foi traído também. Mas ele diz o seguinte: eu tenho um objetivo, e esse objetivo é de fazer com que a vontade de Deus aconteça na minha vida, que eu me torne uma pessoa diferente, que eu exalte e glorifique o nome de Deus, que através da minha vida pessoas sejam transformadas. Então eu vou deixar para trás tudo aquilo que passou e eu vou a cada dia viver a novidade de Cristo Jesus. Não deixe que o passado te domine. Não deixe que as acusações te dominem. Não deixe que os fracassos te dominem. Não deixe que as angústias te dominem. Todas essas experiências que você vive na sua vida são permitidas para que o projeto, para que o plano de Deus seja realizado na sua vida. Assim como o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu vou caminhar. Eu vou manter o foco naquilo no qual eu me tornei. E o que eu me tornei? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Para que pessoas reconheçam Deus através da minha vida. Para que eu possa desfrutar dessa comunhão, dessa alegria e desse prazer de servir e de ter Deus como Senhor da minha vida. Eu vou continuar em frente. Eu vou prosseguir para o alvo, diz o apóstolo Paulo no versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz assim: todos nós que somos maduros,
que entendemos verdadeiramente quem somos agora, a ideia de perfeito é que é a ideia de maduro. Todos nós que entendemos que nós estamos em Cristo Jesus para nos tornarmos uma nova pessoa. Estamos em Cristo Jesus para anunciar o reino. Estamos em Cristo Jesus para vivermos em comunhão. Estamos em Cristo Jesus para expressar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Todos os nós que somos maduros, que tenhamos esse sentimento. Que sentimento? De permanecer focado naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. De traçar objetivos. Hoje eu posso fracassar, amanhã eu posso esmorecer, eu posso desanimar, mas Deus me chamou para ser uma pessoa diferente, para viver de maneira diferente, para expressar a minha espiritualidade no dia a dia, no chão da vida, e para que através da minha vida as pessoas reconheçam Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? Foco no que você se tornou em Cristo. Você se tornou agora um cidadão do reino. Você se tornou agora uma pessoa, um templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus vai viver, vai se expressar, na verdade, através de você. E a terceira atitude que é importante, que a gente encontra aqui, eu encontrei nesse texto, né? Eu quero compartilhar com vocês, está lá no versículo 17 ao 19, que diz assim: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, vistos que se preocupam com coisas terrenas. Forte demais esse texto. Muito forte. Estou me empolgado aqui. Terceira dica. Seguir, você que se converteu, você que entendeu que você foi chamado para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que você possa a cada dia usar o seu conhecimento, as suas ações, as suas atitudes, se treinar para viver como uma nova criatura, essa é a verdade. Agir com inteligência, com razão, com emoção, com espiritualidade, mas com inteligência também, com consciência também de que você deve permanecer em Cristo Jesus e que a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Você foi chamado então também para que possa manter o foco naquilo que você se tornou. E a terceira dica está aqui. Espera aí que apareceu um negócio aqui no tela, no notebook. Aí, já saiu. Saiu. Seguir e buscar orientação de quem está comprometido com o Evangelho de Cristo. E aí se faz mais necessária ainda a questão da inteligência, a questão do raciocínio, a questão da lógica, muitas vezes, a questão de viver uma vida cristã inteligível. Que você tenha como exemplo para essa sua caminhada cristã pessoas que estão comprometidas com o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é muito claro aqui no texto, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Qual é o modelo? De pessoas que nasceram de novo, de pessoas que tinham comprometimento com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a igreja de Deus, com os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, observem essas pessoas que amam a Cristo, observe essas pessoas que amam a palavra de Deus, observe essas pessoas que pregam o evangelho autêntico e genuíno, observe essas pessoas que entenderam verdadeiramente o porquê que foram chamados, observe essas pessoas que têm comprometimento com Deus, com o seu reino e com a sua palavra. Sigam essas pessoas e busque orientação dessas pessoas. Não busque orientação de pessoas que não têm comprometimento com o reino, com o evangelho e com Cristo. E o apóstolo Paulo fala, eu falo isso até chorando, essas pessoas são inimigos da cruz. E aí a gente tem que parar e pensar, porque é o seguinte, diante de tanta proposta de espiritualidade, diante de tanto pseudo-evangelho, diante de tantas pseudo-igrejas,
Você tem observado quem você tem seguido? Você tem observado o que tem pregado? Que mensagem tem sido anunciada? Ou você segue pessoas que estão interessadas somente nos seus próprios interesses, que estão dispostas a enriquecer através da sua vida, que não têm um compromisso com o reino, com Deus e com a palavra, que querem holofotes, que querem poder, que querem status? Se você segue essas pessoas, se essas pessoas, você tem admirado essas pessoas, saia disso. Deixe de lado. Comece a seguir pessoas que têm compromisso com Deus. Comece a ouvir mensagens de pessoas que têm compromisso com a palavra. Comece a ouvir mensagens de pessoas que confrontam você, que confrontam a mim, que estão preocupados com santidade, com perdão, com graça, com misericórdia, com amor, com comunhão. Para que você possa verdadeiramente estar aberto para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. O apóstolo Paulo ele é muito claro quanto a isso. Fuja desses interesseiros, desses falsos mestres, desses mentirosos, desses enganadores, porque agora você tem um objetivo. E qual é o seu objetivo? É de fazer com que a vontade de Deus se realize na sua vida, é de fazer com que você possa cada dia mais viver de acordo com aquilo que você se tornou. E o que você se tornou? Filho e filha de Deus, para viver para a glória de Deus. Então, queridos, uma vida cristã sadia, um evangelho, uma espiritualidade sadia, ela não se faz somente com emoção, com sentimentalismo, mas ela se faz também com inteligência e com razão, com a busca do que é certo, com tendo a palavra de Deus como regra de fé e conduta, mas vivendo como aquele que entendeu quem se tornou em Cristo Jesus, uma nova criatura. Somos a soma de todos os pensamentos e ensinamentos que tivemos nos últimos anos das nossas vidas. Nós nos tornamos, somos isso. Somos a soma de tudo aquilo que aprendemos. Somos a soma de tudo aquilo que vivenciamos, de todas as nossas experiências. E agora o Senhor nos chamou para uma experiência diferente. E agora o Senhor nos chamou para uma vida diferente. E aí agora o Senhor nos chamou para ensinos diferentes. Ensinos que vêm do trono de Deus e que podem mudar a história da minha vida, da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento e dos seus filhos. Viva de acordo com aquilo que você tomou. Tenha uma decisão firme de permanecer em obediência a Cristo. Foco no que você se tornou em Cristo Jesus. E busque seguir, e busque orientação de pessoas que têm um comprometimento com Cristo e com a sua palavra. Ok? Essa transformação, essa nova vida, começa imediatamente, mas isso é um processo, é de glória em glória, né? E esse processo é na força do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está na sua vida e na minha vida para nos conduzir nessa verdade, para nos conduzir nessa nova caminhada. O Espírito de Deus, ele, junto com a palavra de Deus, vai nos santificar, vai mudar a história das nossas vidas. Nós vamos a cada dia mais viver para a glória de Cristo Jesus. Ok? Para que isso seja uma verdade, Deus requer de você comunhão com a palavra, convicção de quem você é, comunhão com a palavra. Deus requer de você comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus quer que você abandone a cada dia mais aquilo que não agrada a Deus e aquilo que agrada a Deus. Ok? Que você possa, em nome de Jesus, viver para a glória de Cristo Jesus e desfrutar de uma espiritualidade racional, né? Que te dá prazer de ser crente e de servir a Deus. Quero orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque Cristo mudou a história da minha vida e mudou a história da vida dos meus irmãos que estão nessa noite aqui e de tantos outros. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter as nossas experiências, viver, ó Deus querido, a cada dia mais em intimidade com o Senhor, com o teu Espírito Santo, mas que possamos também compreender quem nos tornamos e o que o Senhor requer de cada um de nós, e que possamos buscar orientação e direção em fontes seguras, que possamos viver uma espiritualidade com inteligência, uma espiritualidade fundamentada nos teus princípios e nos teus valores. Que essa semana seja uma semana abençoada e abençoadora
em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Valeu, eles vão cantar agora. Não tem mais nenhum recado não, né? Tem que tirar o notebook. O Pedro tira aí. Irmãos, nós estamos aqui no canto do Pedro e do Guilherme agora, viu? É isso aí. Irmão. Que é o quarto dos meninos. Não tá dando pra ver a bagunça, né? Mas tá bom. Pegaram um ângulo aqui bem esquema pra não parecer uma bagunça. A bagunça está atrás Bagunceiro, irmãos. dos bastidores. Acredita nela não, gente. Não acreditem nela. Boa semana, Vilma. Boa semana, irmãos. Ah, peraí. Parece mesmo. Beleza, Pedro? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo de novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és tremendo Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua misericórdia derramada, que nos mantém, que nos sustenta, irmãos. E nós somos firmes em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Qualquer coisa liga. Precisar, a gente tá no grupo, todo mundo junto aí, tá bom? Em nome de Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Um beijo. Quero mandar um abraço aí pra Dora, pra Lenita, pro Osvaldo. Olha só Deus que abençoe. bênção, fofos. Amém. Saudade de vocês. Lenita, um beijo, viu? Teve alguns Te amamos. André, um abraço. Teve alguns irmãos que entraram agora, o culto ficou gravado aí, né, Pedro? Quem não assistiu, não assiste inteiro. Quem não assistiu, não assiste mais. Deus abençoe. Valeu, galera. Calma aí.